Vou falar nesse vídeo sobre o agente secreto do momento, mas calma, eu não vou falar de Tom Cruise ou de Missão Impossível. Eu vou falar nesse vídeo sobre o Agente Secreto, filme brasileiro que acabou de vencer 2 Palmas de Ouro no Festival em Cannes 2025, de melhor ator para Wagner Moura e melhor diretor para Kleber Mendonça Filho, começando a temporada de premiações com o pé direito. O filme foi apresentado na Mostra Competitiva e ele gerou uma ovação na plateia de 13 minutos. A recepção do filme tem sido excepcional. Estão dizendo que o Agente Secreto tem tudo para trilhar o mesmo caminho de Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. O diretor Kleber Mendonça Filho fez um filme localizado no tempo e no espaço, anos 70, em Recife, mas que pode servir de analogia para muitas épocas e muitos países. Filme brasileiro que mistura espionagem, um humor meio ácido, até um pouquinho de terror corporal, tudo isso ambientado nos anos 70 na ditadura militar. Então vamos ter que falar sobre isso, e sem spoilers. O Agente Secreto é ambientado em 1977, gira em torno de Marcelo, que é interpretado pelo Wagner Moura. Ele é um pesquisador universitário que foge de Brasília, volta a Recife, sua terra natal, escapando de uma perseguição mortal. Ele está jurado de morte. E depois a gente percebe mais para frente que essa perseguição está relacionada a uma empresa ligada ao governo e tem todo um esquema de corrupção rolando. Ou seja, um enredo absolutamente inovador. Imagina só, esquema de corrupção envolvendo empresa e governo? Isso não existe no Brasil. Uma vez em Recife, o Marcelo retoma contato com o filho e começa uma busca por arquivos perdidos de sua mãe, então tem um desenrolar interessante. Por se passar no final dos anos 70, a gente pode achar que Marcelo, que depois vira Armando, está fugindo das forças de repressão do regime militar por algum motivo, que o personagem dele seria um líder político, ou faz parte de uma resistência armada, alguma coisa, né, nesse sentido. Mas não é isso que o diretor Kleber Mendonça Filho propôs com o filme. O Kleber, ele foca num aspecto pouco explorado de filmes desse período, que é o fato de que naquele tempo, qualquer indivíduo que tivesse algum tipo de autoridade, por menor que fosse, até se fosse um guarda de trânsito, já se sentia meio empoderado e acabava sendo, de alguma forma, um agente opressor, violento, autoritário, mesmo que não fosse parte da força de repressão política oficial, vamos dizer assim, do governo. O filme tem, portanto, uma trama específica com motivações pessoais, que não são políticas, não são relacionadas diretamente à repressão, mas ele está ambientado nesse contexto de autoritarismo. E o filme faz uma retratação muito precisa do período, muito realista, com uma excelente recriação de época, estamos falando dos anos 70, e do lugar também, do Recife. Ela é historicamente muito bem feita, você tem locações, cenários, figurino, tudo parece muito verdadeiro, os planos distantes mostrando o centro velho, obviamente teve uma camada de computação gráfica, tudo parece muito realista, muito bem feito. Mesmo quem não viveu lá, que é o meu caso, naquela época, tem a clara sensação de que tudo foi daquele jeito mesmo. O filme é resultado de uma coprodução internacional envolvendo Cinemascópio do Brasil, a MK Production da França, Lemming Film da Holanda e o One Two Filmes da Alemanha. A distribuição no Brasil vai ser feita pela Vitrine Filmes e nos Estados Unidos será feita pela Neon, que é uma grande distribuidora, o que já mostra que o Kleber está bem posicionado para fazer uma boa campanha promocional desse filme. Kleber Mendonça Filho, ele é mais conhecido por Bacurau e Aquários, e ele retorna com uma abordagem que é, de certa forma, ousada. O filme ele é um thriller de espionagem, só que com a estética nordestina dos anos 70. E que tem um certo humor negro, tem até elementos de horror físico, né, de body horror. Tem participação de um ator alemão que remete a essa relação que as Américas tinham com ex-nazistas refugiados, ou seja, adiciona uma camada histórica intrigante ao filme. E tem também elementos gráficos e físicos relacionados à pesquisa histórica, arquivos, anotações, fitas magnéticas, tem até referências sendo feitas ao cinema, cria uma certa metalinguagem. O filme é organizado em capítulos, tem uma edição não cronológica, o que pode às vezes até confundir um pouco, mas no final no final do filme, as pontas soltas todas, elas meio que são amarradas, são resolvidas.
A trilha sonora de O Agente Secreto é composta por Matheus Alves e Thomas Alves Souza. Ambos já colaboraram anteriormente com o diretor, incluindo no premiado Bacurau, de 2019. E eles fizeram uma trilha original criada para o filme, buscando evocar mais a atmosfera dos anos 70, que é o período histórico em que se passa, fazendo uma fusão de ritmos brasileiros, incluindo hits de música nordestina, misturado com sonoridades típicas de thrillers dos anos 70. Ou seja, fizeram uma atmosfera intensificando essa tensão e esse suspense que tem ao longo do filme. Eu ainda não consegui acesso à trilha completa ou informações mais precisas a respeito de como foi feita essa trilha, então por hora eu vou ficar com essa nota mais genérica sobre a sonoridade do filme. O Festival de Cannes 2025 aconteceu entre 13 e 24 de maio, apresentou alguns fortes candidatos para essa temporada de premiações, entre eles um franco-espanhol Sirata, muito comentado, um filme alemão chamado Sound of Falling, uma coprodução múltipla europeia, Two Prosecutors, dois promotores, e tem um francês Nouvelle Vague. Ou seja, esses foram os nomes mais comentados, juntamente com O Agente Secreto, no Festival de Cannes. O filme brasileiro foi ovacionado por 13 minutos no festival. Na verdade, é uma coisa meio imprecisa, sempre tem essas palmas longas, mas é uma tradição em Cannes e, de alguma forma, isso indica o humor do festival em relação a cada filme. Como referência, Missão Impossível 8, que acabou de sair também, recebeu 5 minutos de aplauso. O Ainda Estou Aqui, no ano passado, recebeu 14 minutos de palmas. O recordista histórico de palmas é o filme O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro, que ficou 22 minutos sendo aplaudido. E não ficou só na recepção calorosa da plateia, mas também o júri do festival reconheceu a qualidade do filme brasileiro, dando 2 palmas de ouro para o melhor ator, para o Wagner Moura, melhor diretor para o Kleber Mendonça Filho. O Wagner Moura não estava na cerimônia, então o Kleber Mendonça acabou recebendo o prêmio dos dois. Infelizmente, não ganhou palma de ouro como melhor filme, mas já posicionou o filme brasileiro como um favorito nas premiações deste ano. O filme ganhou um 3º prêmio, não diretamente relacionado ao festival, também concedido em Cannes, que é o prêmio da crítica internacional, concedido pela FIPRESS, que é uma federação internacional de críticos de cinema, de jornalistas especializados. Ou seja, podemos esperar que O Agente Secreto seja muito comentado em várias premiações dessa temporada, 2025-2026, que começam agora com o Festival de Cannes e vão até o Oscar 2026, por volta de março do ano que vem. O que tem chamado a atenção do filme é a performance de Wagner Moura, evidentemente, faz um sujeito essencialmente decente, que tenta estar do lado certo das coisas, e acaba sendo perseguido justamente por esse princípio de decência, de retidão. E o Wagner buscou realçar esse aspecto humano, sensível, essa reação muito mais de surpresa e indignação diante da perseguição que ele sofre, do que uma reação violenta ou intempestiva. É quase como uma reação comum de quem está assistindo o filme também diante das coisas. Não apenas o Wagner, mas todo o elenco tem sido muito elogiado pelas atuações, que são muito realistas, muito humanas, parecendo até que todos os personagens criados pelo Kleber são de fato relevantes. É como se não tivessem personagens que são planos, aqueles bastante secundários em qualquer história, como um frentista, o sogro, o menino do bairro. Muitas vezes nos filmes esses personagens nem têm nome. Mas no caso desse filme, parece que de alguma forma, mesmo os personagens que participam menos da trama, eles têm uma complexidade, eles todos de alguma forma são protagonistas de si mesmos. Em particular, muita gente que vê o filme comenta sobre uma personagem em particular, da atriz Tânia Maria, que se chama Dona Sebastiana, que em vários momentos rouba a cena. Ela tem umas frases marcantes, uns ensinamentos, e aí teve gente até dizendo que deveriam fazer um spin-off de Dona Sebastiana, numa série ou algo do tipo, de tão marcante que foi essa personagem. Agora, isso tudo é um mérito dos atores, sem dúvida, mas é também um mérito do diretor, Mendonça Filho, por sua forma de criar personagens, de escrever o roteiro e de dirigir as cenas. E é isso, se você gosta de filmes brasileiros que sugerem reflexões profundas sobre a vida, sobre a sociedade,
sobre como governos podem pesar sobre o cotidiano das pessoas. Aí, nesse caso, o filme O Agente Secreto é uma ótima pedida. Com uma narrativa envolvente, uma estética muito peculiar, Kleber Mendonça Filho e o Wagner Moura entregaram mais uma obra importante do cinema nacional. E o filme não é só uma obra importante, mas também é uma obra premiada em Cannes, pelo menos, e com grandes chances de receber outros prêmios durante essa temporada. Eu fico por aqui, peço que você cumpra o ritual youtúbico, deixe um comentário, continua prestigiando o canal. Nos vemos no próximo vídeo, até lá e um abraço!